frente vai ter alguém chorando que 1% dos bitcoiners possuem 50% do dinheiro mundial. Claro, você vendeu o seu bitcoin para ele. Eles são baleias e você é um jumento. Afinal, temos bilionários falando em números impressionantes. 50 mil dólares nessa semana. 170 mil dólares depois do halving. Faz sentido? Não sei. Vamos ver. Me ajude a quebrar a maldição com esse botão de like aí embaixo. Aperta o botão de like, deixa eu conferir aqui. Olha lá, nem se mexeu aí atrás do vídeo, hein? Tô vendo. Aperta o botão de like, se inscreve no canal. Max Keiser, um bilionário bitcoiner e consultor do presidente de El Salvador, o único país que tem o Bitcoin como moeda oficial, falou o seguinte: 50 mil dólares essa semana. Novo all-time high, nova alta histórica no primeiro trimestre de 2024, até o final de março, segundo ele. E 220 mil dólares em jogo. Não deu data, tá? Deve ser nesse ciclo. O que ele sabe que a gente não sabe. E no mesmo dia, também conhecido como hoje, sai essa notícia aqui. Anthony Scaramucci prevê que o Bitcoin atingirá pelo menos 170 mil dólares pós-halving. Para quem não sabe, o halving acontece em abril agora. Após o halving, ele também não deu uma data específica, mas dentro desse ciclo, 170 mil dólares. Quem é Anthony Scaramucci? Bom, a matéria fala que é o fundador e sócio-gerente da Skybridge Capital. Tá bom, nada demais, né? Mas se você pesquisar no Google, você descobre algumas informações interessantes. Wikipedia. Anthony Scaramucci, tá aqui, diretor de comunicações da Casa Branca dos Estados Unidos em 2017 e também ex-funcionário do banco Goldman Sachs. Ou seja, o cara tem contatos. Temos o consultor do presidente de El Salvador e temos um ex-diretor da Casa Branca falando em valores surreais para o Bitcoin. Qual a justificativa para o tal Anthony Scaramucci? O dia em que o Bitcoin sofre o halving, ou seja, se reduz pela metade, multiplique o valor dele por 4, 18 meses depois, e você vai encontrar o preço do Bitcoin, por mais estranho que isso pareça. Então, na hora que chegar o halving, você pega o valor do Bitcoin e multiplica por 4. Essa é a dica dele. Isso está acontecendo historicamente. Estou usando um número de 35 mil dólares. E isso é conservador, realmente, porque o Bitcoin hoje está em 43 mil, né? Digamos que o número seja 50 mil dólares em abril. Então, vai dar 200 mil dólares, né? 50 mil vezes 4 daria 200 mil dólares para esse ciclo. Digamos que seja 60 mil dólares. Então, o preço será 240 mil dólares. Ele está te mostrando como ele está calculando esse valor após o halving e, historicamente, isso até faz sentido. Scaramucci revelou que foi o primeiro investidor externo no fundo negociado em bolsa de Bitcoin à vista da BlackRock, antes de sua aprovação em 11 de janeiro. Então, além de tudo, além de ter envolvimento com a Casa Branca, com políticos, com a Goldman Sachs, ele também foi o primeiro investidor da BlackRock para a compra de Bitcoin à vista. Agora, será que a gente deveria ficar empolgado como esses bilionários estão? Vamos analisar que fatores, que fundamentos estão por trás dessas análises aí super otimistas em relação ao preço do Bitcoin. Vou começar por essa matéria aqui da CoinDesk, traduzida pelo Google, com a maravilhosa tradução do Google, que diz o seguinte: long para Bitcoin acima de 43 mil dólares em foco, diz analista. O que ele está falando aqui? Compre Bitcoin se ele ficar acima de 43 mil dólares. O movimento de impulso da onda 5 do Bitcoin começou e pode ver os preços chegarem a 50 mil dólares até o final do primeiro trimestre. Mais um comentando sobre 50 mil dólares, né? Um falou que é nessa semana, o outro está falando no final do primeiro trimestre. No caso aqui é o Marcus Thielen, da
10x Research, tá? Uma research aí famosa no mercado falando sobre esses valores. O que ele falou? Com indicadores de reversão, devemos nos concentrar em longs, ou seja, em comprar Bitcoin. De uma perspectiva de gerenciamento de risco, devemos nos envolver novamente em posições longas, em compras, assim que o Bitcoin quebrar acima de 43 mil dólares. No momento estamos em 43.200. Disse o fundador da 10x Research em uma nota aos clientes na segunda-feira. Então ele está falando para aqueles que bancam o salário dele, tá? Então é uma afirmação muito séria. Não está falando para a mídia, não. Está falando para cliente. Compre acima de 43 mil dólares porque estamos entrando na tal quinta onda. Potenciais catalisadores para um movimento mais alto podem se concentrar no impacto decrescente que a venda de GBTC da Grayscale pode ter no preço do Bitcoin. Ou seja, ele está falando que aquela venda que a Grayscale está fazendo no mercado está perdendo força. Já vou verificar isso para vocês. E o Google está permitindo anúncios de Bitcoin e ETF a partir de hoje. Opa, mais uma notícia para eu verificar por vocês. Vamos quebrar tudo isso em partes para verificar se faz sentido. Bom, estou aqui no perfil do Zero Hedge no Twitter. Ele fala o seguinte: Bitcoin a 43 mil dólares, um aumento de 3 mil dólares desde que a FTX parou de operar a descoberto em futuros e parou de vender GBTC, justamente o ativo que o analista comentou, né, da Grayscale. Opa, então parece existir fundamento. Então olha só, nesse momento aqui do gráfico, a gente tem a aprovação dos ETFs de BTC e nesse momento aqui no pico de preço, começa a cair com as vendas de GBTC por parte da FTX, da FTX. Então são muitos e muitos bitcoins sendo vendidos no mercado. E o preço desaba, 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 desaba. Vamos analisar mais a fundo. Aqui a gente tem a quantidade de bitcoins da Grayscale, tá? O GBTC, que são essas barras azuis. Notem que com o passar do tempo, como essas barras estão encolhendo. Então já caiu aqui de 620 mil bitcoins para 500 mil bitcoins em somente 3 semanas. O preço do BTC é a linha amarela. Mas notem como a quantidade de BTCs nas mãos da Grayscale vem caindo. Ela vem perdendo poder, vem perdendo pressão vendedora. E isso faz o mercado reverter uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Aqui vocês percebem a influência disso, tá? Cada corzinha aqui representa uma gestora de ativos, tá? Que tem ETF de Bitcoin. Então notem que para baixo de zero aqui é venda. Só tem uma corzinha para baixo de zero, que é esse azul escuro, que representa justamente GBTC, da Grayscale. Então quem vende no mercado é a Grayscale. E olha a quantidade de venda da Grayscale no mercado que a gente estava tendo. $1 bilhão em venda por parte somente da FTX, tá? Que estava vendendo os seus GBTC. E notem aqui como essas barras azuis, por muitas vezes, né, muitas semanas aqui, era maior do que todos os outros ETFs somados aqui em cima. Então a pressão vendedora era gigantesca, pessoal. Mas notem o que vem acontecendo. A barra azul ela vem encolhendo semana a semana. Está morrendo a pressão vendedora. Claro que lá em cima a quantidade comprada também vem caindo, tá? Mas agora ela já começa a se tornar positiva, né? A soma de todas as gestoras aqui acaba sendo maior do que a venda por parte da Grayscale. A gente pode verificar isso melhor nesse gráfico aqui, tá? Então, primeiro aqui, ó, a postagem do James Seifert diz o seguinte: hoje pode ser o primeiro dia que veremos a BlackRock comprando mais Bitcoin do que a Grayscale vende. Então a BlackRock, que nesse momento estava com 155 milhões comprados, e a Grayscale estava vendendo 112 milhões de dólares, tá? Depois ele faz uma atualização falando que o jogo virou, né? A gente percebe que a Grayscale foi com 322 milhões e a BlackRock com 319, praticamente um empate. Mas somando todos aqui, é mais positivo do que negativo, né? Todas as gestoras somadas estão comprando mais do que a Grayscale vende, ou seja, o mercado virou. A Grayscale não consegue mais puxar o mercado para baixo, afundar o mercado, e isso contribui para o que vocês estão vendo hoje, subida de preço.
Algo que os bilionários já estavam prevendo e por isso mesmo estavam aumentando as suas posições. Os bilionários, as baleias desse mercado, estavam acumulando Bitcoin, enquanto você, sardinha, vendia Bitcoin desesperadamente. E quem diz isso não sou eu, são as matérias, são os gráficos. Baleias aproveitam correção e acumulam 3 bilhões de dólares em Bitcoin. Então vamos ver aqui o gráfico. Olha só o que aconteceu. Estão vendo, primeira coisa, o preço é a linha preta. Vocês percebem justamente que após atingir os 48 mil dólares o preço desaba, mas a linha azul representa o total das baleias. Quanto as baleias possuem de BTC. E olha só, justamente quando o mercado está com medinho e as pessoas estavam vendendo Bitcoin, a quantidade de BTCs na mão das baleias disparou. Tá? Elas absorveram toda essa queda. Então os bitcoins saíram das mãos dos pobres, daqueles que têm pouco dinheiro, e foi, mais uma vez, como de costume no mercado, para a mão daqueles endinheirados. E lá na frente vai ter alguém chorando que 1% dos bitcoiners possuem 50% do dinheiro mundial. Claro, você vendeu o seu bitcoin para ele. Eles são baleias e você é um jumento. E o outro argumento que a gente viu ao longo desse vídeo é que o Google vai permitir agora anúncios de ETF de Bitcoin num momento muito propício. As baleias se enchem de Bitcoin e adivinha, agora pode fazer anúncio. Manda anúncio para a sardinha comprar. Adivinha, é isso mesmo que vai acontecer, né? Tá aí a matéria. Anúncios de ETF de Bitcoin podem aparecer no Google a partir de segunda-feira, também conhecido como hoje. Especula comunidade. E aqui tem a matéria falando, todo mundo feliz e contente que o Google vai anunciar, vai permitir aí anúncio de ETF de Bitcoin. E claro, propaganda é a alma do negócio. Então veremos agora aquelas sardinhas que estavam desesperadas, loucas para comprar Bitcoin lá em alta histórica, né? Bombando o preço, e aí vai sair anúncio da Grayscale, vai sair anúncio da BlackRock, da Fidelity, e o pobre fica maluco. O pobre fica louco. O gerente ficou maluco. Aí quer comprar Bitcoin a 100 mil dólares. É o que vai acontecer aqui, porque o pessoal não é bobo. As baleias não são bobas. Elas estão se enchendo de Bitcoin porque elas vão ficar muito ricas com isso. Eu não acho justo que o Bitcoin custe 50 mil dólares. Deveria custar 20 mil dólares para eu comprar Bitcoin. Não importa. Você não tem poder, você não tem controle sobre isso. Ele é o que é. Goste você ou não. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na economia, onde você tem que botar um nariz de palhaço porque você vai ser enganado sempre que for necessário para o governo ganhar voto. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se esse vídeo agregou, por favor, curta e compartilhe. Até a próxima.